Continuando, reforço de ligação química, exercício de fixação escolhido, questão da PUC do Paraná, e apresenta o seguinte enunciado. O dióxido de carbono, presente na atmosfera e nos extintores de incêndio, apresentam ligação entre os seus átomos do tipo, ele quer que você complete. E suas moléculas estão unidas por, ele quer que você complete. Continuando o enunciado, os espaços acima são corretamente preenchidos pela alternativa, e aí vem alternativas. É dado para você eletronegatividade tanto do carbono, 2,5, quanto eletronegatividade do oxigênio, 3,5. E aí a nossa arte deixa bem claro a fórmula estrutural do dióxido de carbono. Primeiro, carbono no grupo 4A é um elemento tetravalente, a valência dele, 4. Ele apresenta sempre, com exceção do monóxido de carbono, 4 ligações. O oxigênio, por sua vez, grupo 6A, precisa de 2 elétrons para estabilizar. O carbono precisa de 4, faz 4 ligações. O oxigênio precisa de 2, faz 2 ligações. É um elemento bivalente. Só para lembrar, elemento central, o de maior valência, carbono 4. E, simetricamente, eu distribuo os 2 oxigênios. Como eles são os que apresentam menor valência, são os mais simples, eu começo a estabilizar esse oxigênio. 2 ligações, ele está estável. Depois 2 ligações, ele está estável. Quando eu chego no elemento central, já vejo que ele está estabilizado com 4 ligações. Está aí a fórmula estrutural do dióxido de carbono. Cada tracinho desse é um par eletrônico compartilhado. Porém, como carbono e oxigênio apresentam diferentes eletronegatividades, sendo o oxigênio mais eletronegativo, na realidade, qualquer das 4 ligações, o par está muito mais próximo de quem apresentar maior eletronegatividade. Em outras palavras, a densidade eletrônica em torno do núcleo do átomo de oxigênio é muito maior. Está aqui, indicado pela carga parcial negativa. Enquanto a densidade eletrônica, quantidade de elétrons, em torno do núcleo do carbono é bem menor, indicado pela carga parcial positiva. Como eu tenho uma ligação covalente, outros ligantes, cada ligante, analisando, apresentam diferentes eletronegatividades, eu tenho uma ligação covalente polar. Então, aqui, apresenta a ligação entre os seus átomos do tipo, está aqui, covalente polar. Quando eu venho para a alternativa, eu elimino covalente apolar letra B, covalente apolar letra A. Eu só vou ficar com covalente polar C, covalente polar D, covalente polar E. Continuando a análise do enunciado, ele agora fala do tipo de interação entre moléculas de gás carbônico. Repara que a molécula, quando você analisa, CO2, esse cara aqui, os 4 elétrons que ele tinha, lembra, 4A, foram utilizados na ligação. Isso quer dizer que o elemento central não tem par eletrônico disponível e nem apresenta a ligação dativa. Portanto, se eu substituo CO2 naquele nosso esquema por X, carbono, Y2O2, oxigênio, eu vou ver que essa molécula apresenta geometria espacial linear, está aqui a representação, 180 graus, a valência, porque aqui o carbono está hibridizado sp, tem 2 ligações π, perfeito? E sendo linear, olha que legal, esse cara puxa para cá com 3,5, esse para cá com 2,5. Vai surgir aqui um vetor de força 1 a favor do oxigênio, na direção do oxigênio. A mesma coisa aqui, 3,5 para 2,5. Surge
um vetor força na direção do oxigênio igual a 1. Lembra que aqui a direção é para o oxigênio, aqui a direção é para o oxigênio. Então, quando você tem sentidos opostos, no caso aqui 180 graus, basta você subtrair os vetores. 1 menos 1 dá 0. Se a resultante é igual a 0, a molécula é apolar. Nem precisava. XY2, não tendo X para-eletrônico disponível e nem ligação dativa, a molécula é apolar. Então agora se liga. Para analisar o segundo espaço a ser preenchido, ele quer saber qual é o tipo de interação entre moléculas apolares. E aí eu tenho que saber que só pode estar no estado sólido. Isso tem que ficar claro. Porque no estado gasoso você não tem ligação entre moléculas, com algumas exceções, como o dímero e o trímero do HF. Isso é importante. Dímero quer dizer que eu tenho duas moléculas de HF interagindo. Trímero é porque eu tenho 3 moléculas de HF interagindo. E nós já vimos, em um desses exercícios, que o HF apresenta um percentual iônico, um caráter iônico muito acentuado. É quase uma ligação iônica. Lembra que o hidrogênio fica quase nu? É devido a isso, que é o único composto, é a única substância que no estado gasoso apresenta pontes de hidrogênio, interação entre moléculas. Tanto no dímero, com 2 moléculas, como no trímero, com 3 moléculas. Então é importante, né, a gente dar essa dica aqui. E aí, voltando para cá, molécula polar. No estado sólido, lembrando que o que eu falei agora é exceção. Tem que estar no estado sólido. Ele não fala aqui, mas tem. Então, se a molécula é apolar e ele está perguntando qual é o tipo de interação, lembra que a gente tem que obedecer à banca. Moléculas apolares só se unem, só se atraem, interagem através de dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Então eu continuo, polar, ligação hidrogênio está fora. Polar, força de Van der Waals, letra D. Covalente polar, dipolo, está fora. Resposta certa, letra D. A ligação é covalente polar e como é uma molécula polar, a interação entre as moléculas no estado sólido é dipolo induzido ou Van der Waals. Viu legal, gente boa? A gente aqui, veja bem, com essa questão, a gente conseguiu rememorar, relembrar, ver de novo tudo, toda a base, todo fundamento dado em ligação química, tanto interatômica quanto intermolecular. Valeu, gente boa, a gente já volta, só um tempinho, peraí.